Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo dos conhecimentos e informações repassadas de pais para filhos. Lembrando que essa é uma forma de popularização da ciência via redes sociais, Facebook, pensando em uma forma de atingir o maior número de pessoas, repassar esses conhecimentos aí para todos aqueles que a gente conseguir, né? A minha pergunta hoje, então, para a professora Maria do Carmo, né, para minha mãe, é se tem alguma planta que tenha marcado a sua carreira, né? Quantos anos de carreira já? 35. 35 anos. Existe alguma planta, já que você trabalha com plantas medicinais, que você considera que marcou a sua carreira? Aí você pode falar um pouquinho sobre ela, propriedades, cultivo, o que você quiser. Como que você começou a estudar? Bom, na verdade, assim, destacar uma planta é um pouco complicado, porque algumas plantas a gente trabalhou mais e, como eu já comentei em outra oportunidade, o que tem marcado mais são as plantas nativas. Mas eu posso destacar duas espécies: a carobinha do campo, que a gente começou a trabalhar já há uns 20 anos, e é uma planta nativa de Mato Grosso do Sul. Essa planta nós começamos quando a gente fazia, quando orientava, né, trabalhos de iniciação científica e mais especificamente de alunos da biologia. E aí, enfim, a gente fazia identificação das plantas nativas, surgiu a carobinha. Nós ficamos sabendo que tem uso, né, pela população, e a gente teve mais interesse quando soube que é uma planta que ocorre só em Mato Grosso do Sul. Quem achou, digamos assim, essa planta foi a professora, hoje que é professora da UFGD, a professora Andréia Sangalho. Na época era minha orientada de iniciação científica. E o uso popular era qual? Então, as pessoas usam as raízes como depurativo do sangue, para problemas de útero. E aí, como a gente se interessou pela planta, por ela ocorrer só aqui, sabendo desse risco grande de extinção, né? Inclusive por questões de cultivo, que depois eu posso falar, aí tanto eu como outros professores começamos a estudar. E aí foram detectadas, inclusive, outras atividades. Então, a carobinha do campo tem várias questões que levam ao risco de extinção. Primeiro, porque são usadas as raízes, então as pessoas colhem nas áreas nativas, enfim, tem que arrancar a planta. Segundo, porque a germinação dela é baixa, é demorada, o desenvolvimento da planta é muito demorado. Às vezes a gente semeia e ela germina bem, emerge bem, se desenvolve. Como atualmente a gente está com várias plantas no campo, mas tem época que a gente não consegue plantas. Então, assim, a ideia que a gente tem é repovoar áreas nativas, né? Pelo menos a gente tem mantido uma coleção no horto hoje da UFGD. Então, assim, principalmente por essas duas razões, né, por usar as raízes e por ela ser de difícil cultivo, é uma planta com grande risco de extinção. Inclusive, se a gente for hoje no cerrado, a gente vai encontrar poucos exemplares. Às vezes a gente tem até dificuldade de conseguir. Bom, então acho que é uma forma aí, aproveitando esse vídeo, até de chamar atenção, né, para essa situação. Não deixar entrar em extinção essa planta. Então, a nossa luta é cultivar, né? Sempre estimular esse lado do engenheiro agrônomo, outros profissionais que possam cultivar as espécies para a gente evitar que sejam só tiradas da área nativa. Inclusive para as pesquisas, tudo, a gente procura utilizar as plantas que a gente cultiva. Enfim, foram estudadas também as folhas, né? Já se constatou que tem princípio ativo, só que as pessoas têm essa tradição de usar a raiz, e também porque a raiz, vamos dizer assim, rende mais, né? Ela produz poucas folhas e tudo. Mas é uma planta
potencial medicinal, mas por enquanto ela é só utilizada de acordo com o saber popular por uma população restrita, por ela ocorrer numa área restrita. Eu não sei se você falou, se eu não prestei atenção, mas são usadas as raízes para quê? Como depurativo do sangue e contra infecções de útero. Ah, certo. E além dessa planta, tem alguma outra? Então, eu comentei rapidamente, né, de duas plantas. Uma outra também que a gente tem uma dedicação e, vamos dizer assim, um amor muito grande é a guavira, que já se tornou símbolo de Mato Grosso do Sul, né? Se não me engano, há 2 anos. E é uma planta que identifica bastante esse estado, né? Embora ela ocorra também em outros estados, como São Paulo, ocorre em outro país, no Paraguai, né? Em Minas Gerais, uma planta característica de cerrado. Em outros estados, o pessoal chama de gabiroba. E é uma espécie que o pessoal tem tradição de colher, né, na época da colheita dela, que é no final do ano, lá para novembro, dezembro, até o início do outro ano, e vender, né, nas ruas, vende os frutos e tudo. E as folhas são medicinais muito boas contra a diarreia. As pessoas citam, inclusive, para usada contra diabetes, como diurética. Mas o que é comprovado mesmo é contra a diarreia. E por esse fato também que, de certa forma, ela é também uma espécie em risco de extinção. Porque as pessoas coletam os frutos, né, na época da produção e não se preocupam em cultivar novamente. Embora seja uma espécie, assim, de certa forma, perene, né? Eu colho fruta, ela continua lá, mas ela não é eterna, né? Em algum momento as plantas vão morrer e mesmo as pessoas quando colhem quebram os galhos, enfim, é também uma espécie que tem esse lado. Mas nós temos estudado bastante. Do ponto de vista agronômico, também é uma espécie de difícil cultivo, porque as sementes são recalcitrantes, então a gente só pode semear no período da colheita da espécie, né, no final do ano. A germinação dela é boa, mas o desenvolvimento das plantas é lento, então também é interessante que haja mais profissionais, produtores, enfim, interessados em cultivar a guavira, que tem esses dois lados, né? Tanto a utilização medicinal como a utilização alimentícia. E na alimentação os frutos são muito saborosos, né? Eles podem ser utilizados in natura, podem ser utilizados para produzir picolé, sorvete, geleia, licores, né? Inclusive tem o Festival da Guavira em Bonito, com, né, vários produtos e tudo. Enfim, nosso símbolo, o símbolo do estado de Mato Grosso do Sul, portanto, deve ser preservada. Tudo bem, então, muito obrigada. Fica aí, então, mais algumas informações, né, mais alguns conhecimentos. Eu acho que é importante que a gente chame atenção para essas plantas, né, que, igual a guavira, que é um símbolo do Mato Grosso do Sul, não é de fácil cultivo, então a gente precisa realmente cuidar, né, para que ela não entre em extinção. Da mesma forma também outra planta que já foi citada e muitas outras, né, muitas outras que a gente tem que ter um olhar aí mais cuidadoso. Por hoje a gente fica por aqui então, muito obrigada, até o próximo vídeo, pessoal!